Vamos começar aí, pega a sua Bíblia, pega a sua canetinha de destaque. No final, hoje nós vamos encerrar com uma adoração poderosa com o meu amigo Rony. Depois eu vou contar um pouquinho da história, como é que eu conheci ele. E ele é tremendo. Vocês vão ser muito abençoados para a gente fechar com chave de ouro a nossa live de hoje. Bem, você já deve ter ouvido falar aí que as palavras, elas têm poder, né? Elas têm poder sobre a nossa vida. Mas aí, será que isso é bíblico, gente? Será que isso está na Bíblia, essa história de que a palavra tem poder? Quando nós pegamos a Bíblia, nós achamos vários versículos que dão essa confirmação, né? Eu escolhi alguns para a gente poder conversar aqui. Lá em Isaías 55:11, ele fala assim: assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo e atingirá o propósito para o qual a enviei. Então vocês podem ver nesse versículo que a palavra lançada ela não vai voltar vazia, ela vai voltar com aquele propósito que você enviou, né? Então isso quer dizer o quê? Que as palavras, elas podem produzir vida ou morte quando nós lançamos ela. Lá em Provérbios 18:21 diz assim: a morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Ou seja, o que você fala pode promover a sua vida, né? Pode promover vida em você ou a morte. A primeira coisa que você tem que ter no seu coração é qual escolha você quer fazer. Você quer ter vida ou você quer ter morte? Né? Você quer ter edificação ou você quer ter destruição, literalmente, da sua vida? Então você tem que começar a fazer o quê? Policiar a palavra lançada. Lá em Colossenses 4:6 diz assim: a vossa palavra seja sempre com graça, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Em Mateus 12:37, pois por suas palavras você será absolvido, e por suas palavras você será condenado. Então, depende do que você fala, você vai ser absolvido ou você vai ser condenado. Você vai promover vida ou você vai promover morte para a sua vida. Então você tem que selecionar o que você fala. E como é que a gente pode promover edificação com as nossas palavras? Como o nosso título da nossa live de hoje diz, trocando a nossa lente, né? Trocando a nossa lente, o nosso olhar, por um olhar de Jesus Cristo. Por um olhar que traga o quê? Palavras que venham direto do trono dele. Lá em Salmo 119:105 diz assim: lâmpada para os meus pés é tua palavra e luz para o meu caminho. Então olha só o que esse versículo fala. Lâmpada para os meus pés é sua palavra. Então o que quer dizer isso? Que nós temos que ter na nossa boca palavras que saiam direto do trono de Deus, porque isso é luz pra gente, isso guia o nosso caminho, isso traz vida. Em Salmos 19:14 também diz: sejam agradáveis as palavras da minha boca e a meditação do meu coração perante a tua face, Senhor, rocha minha e redentor meu. Lá em Mateus 4:4, ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, nós vamos viver das palavras que nós tiramos direto do trono, da boca de Deus. É isso que vai trazer edificação pra gente. Você já deve ter passado por vários momentos na sua vida em que você começa a falar palavras tristes, começa a falar coisas ruins e você vai percebendo que o seu dia vai ficando muito ruim. Vai ficando ruim, você vai se sentindo triste, vai se sentindo deprimido. E quanto mais você se sente triste e deprimido, mais você vai falando palavras que vão te deixando assim. Então por quê? Exatamente por causa do primeiro versículo. A palavra lançada, ela não volta vazia. Você lançou tristeza, você lançou depressão, você lançou angústia, vai voltar isso para você. Então o que eu tenho que lançar? As palavras do trono do Pai. As palavras que saem do coração de Deus. E aonde eu vou encontrar isso, gente? Nós estamos falando toda a live aqui, né? Bíblia, oração, intimidade com Deus vai trazer palavras que te edifiquem. Nós vamos aprender a fazer um painel profético para edificar a nossa vida,
né? Para aprender a declarar coisas que realmente saiam da boca dele e não da nossa. Não da nossa carne, né? Como nós falamos. Em Provérbios 12:18 diz assim: alguém há cuja tagarelice é como pontas de espada, mas a língua dos sábios é medicina, é remédio. Nós podemos tanto destruir a nossa vida, gente, como podemos destruir também a vida de todo um grupo, de todo um povo, de uma igreja, de um local que eu trabalho. Em Provérbios 13:2-3 diz assim também: do fruto da boca do homem, o homem comerá o bem, mas o desejo dos pérfidos é a violência. O que guarda a boca conserva a sua alma, mas o que muito abre os lábios a si mesmo se arruína. É uma coisa que eu peço todo dia para Deus: Pai, me dê sabedoria divina, fecha a minha boca na hora que tem que ser fechada. Por quê? Porque se a gente fecha a boca, a gente é sábio, a gente se edifica, a gente não se destrói, não destrói às vezes o outro, mesmo que a gente ache que a gente tenha razão e a outra pessoa não está certa. Lá em Provérbios 15:1 diz assim também: a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura, ela vai suscitar a ira. Então, se você está discutindo com alguém, você vai ser duro, vai ser ríspido, vai ser amargo, a pessoa vai ficar ainda mais brava, mais daquele jeito, e isso vai suscitar a ira contra você. Nós temos uma passagem no livro de Juízes na Bíblia, no capítulo 1, que conta uma situação que acontece com Gideão. Depois que ele vence os medianitas e traz o livramento lá para Israel, ele foi procurado por uma tribo de Efraim, que reclamaram para ele porque eles não foram convocados para a guerra. Lá em Juízes 8:1-3, eu vou ler só esse trecho para vocês verem o que aconteceu. Então os homens de Efraim lhe disseram: que é isso que nos fizestes, não nos chamando quando fostes pelejar contra Midian? E repreenderam-no asperadamente. Ele, porém, lhes respondeu: que fiz eu agora em comparação ao que vos fizestes? Não são porventura os rabiscos de Efraim melhores do que a vítima de Abiezer? Deus entregou na vossa mão os príncipes de Midian, Oreb, Zeeb, que pois pude eu fazer em comparação ao que vos fizestes? Então a sua ira se abrandou para com ele, quando ele falou essas palavras. Então vocês podem ver que ele usou as palavras de uma forma muito sábia, e ele conseguiu abrandar aquele povo, né? Em comparação, nós temos uma outra história da Bíblia, né, que nós podemos ver também no livro de Juízes, no capítulo 12, onde Jefté, também um juiz de Israel, né, ele recebeu a mesma reclamação dos efraimitas quando foi lutar contra os amonitas. Mas ele falou com eles de um modo bem diferente de Gideão. Em Juízes 12:2-3, vou ler só esse trecho para vocês verem. Jefté respondeu: eu e meu povo estamos envolvidos numa grande contenda com os amonitas. E embora eu tenha chamado vocês, não me livraram das mãos dele. Quando vi que vocês não ajudariam, arrisquei a vida e fui lutar contra os amonitas. E o Senhor me deu a vitória sobre eles. E por que vocês vieram para cá hoje? Para lutar contra mim? Então ele afrontou aquele povo. O que aconteceu? Uma tragédia nacional, gente. Mais de 140 mil efraimitas morreram porque resolveram guerrear por conta de uma palavra lançada de forma inadequada por Jefté, de uma forma violenta, de uma forma dura. Ele trouxe a ira daquele povo. Em Hebreus 4:12 diz assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Agora a gente vai pegar essas palavras aqui. Nós estávamos falando de focar em grupos, em pessoas, em ser sábio quando a gente usa essas palavras, procurar discernir, procurar pedir a Deus discernimento do que vai ser lançado, para que isso não volte-se contra mim ou contra aquela própria pessoa que eu estou jogando aquela palavra. E quando nós falamos em lançar sobre as nossas próprias vidas, né? Nós devemos fazer o quê? Nós devemos fazer declarações, gente, sobre as nossas vidas que saem direto do trono de Deus. E nós chamamos essas declarações de declarações proféticas.
Por que são proféticas? Quando nós falamos de proféticas, nós falamos que são palavras que são inspiradas, né, em Deus, que são inspiradas pelo Espírito Santo de Deus em nossas vidas. Elas vão carregar o quê? Toda uma autoridade de Jesus para que sejam cumpridas. Toda uma autoridade de Jesus. Aquilo que sai da nossa boca vai ter poder e vai ter autoridade. Eu vou colocar aqui para vocês alguns exemplos que vocês podem fazer de palavras, dá print aí, de palavras proféticas que saem do trono de Deus sobre a sua própria vida. Se vocês vierem aqui em casa, vocês vão ver que tem post-it pendurado por todo lugar na minha casa, no espelho, na cozinha, no meu escritório, onde eu vou ter um post-it com um desses versículos que vocês estão vendo aí. Né? Então, isso são declarações proféticas que a gente faz sobre a nossa vida que saem direto do trono do Pai, são inspiradas pelo Espírito Santo, né, de Deus. Como, por exemplo, eu sou uma nova criatura, sou filho de Deus, estou assentado com Cristo nas regiões celestiais, sou príncipe de Deus e herdei um trono, o território que eu pisar será meu. Tenho autoridade sobre os demônios em nome de Jesus. Eu acabei de comprovar isso. Ele estava tentando me impedir de entrar aqui. E sabe o que eu fiz? Eu comecei a orar bem aqui, a pisar e falar: eu tenho autoridade sobre a minha casa, eu sou filha de Deus. Você vai sair daqui em nome de Jesus. E de repente eu senti literalmente uma coisa muito forte saindo daqui. Então a gente tem autoridade, isso é uma declaração profética. Você tem autoridade sobre a sua vida quando você entende que você é filho de Deus. Sou preciosa aos olhos do Pai. Quem tem problema de inferioridade, de se sentir rejeitado, isso é uma declaração poderosíssima. Sou preciosa aos olhos do Pai. Gente, eu falo isso todo dia. Sou a menina dos olhos de Deus. Eu repito isso todo dia na minha vida. Por quê? Porque isso edifica. Isso faz com que eu entenda a minha identidade em Deus e faz com que eu entenda que eu não preciso de mais nada. Eu não preciso de outra pessoa para afirmar quem eu sou ou para me dizer que eu sou amada, que eu sou valorosa. Então essas declarações vão trazer pra gente vida. Então se você ficar lançando coisa ruim sobre a sua vida, vai voltar o quê? Vai voltar coisa ruim. Então por isso que a gente se apega às palavras de Deus, né? Isso vai trazer vida pra gente. E eu vou mostrar pra vocês, agora eu quero ensinar vocês a fazer o quê? Um painel profético de declarações sobre a sua vida. E eu quero contar primeiro eu vou mostrar o que é o painel profético, aí eu vou falar pra vocês as duas situações. Quando eu fiz um painel que eu não coloquei nas mãos de Deus e quando eu fiz um nas mãos de Deus, que é o que eu fiz agora, que eu vou mostrar pra vocês. Primeiro, o que é um painel profético? Você pode fazer com imagens, com palavras. Tem gente que faz o quê? Faz listas, né? Eu gosto do painel bonitinho visual. Por quê? Porque eu sou uma pessoa visual. Mas você pode fazer escrito também. Então aqui eu vou mostrar o meu. Nossa, isso é muito íntimo, tá? O que eu tô mostrando pra vocês. Mas Deus colocou no meu coração de mostrar, porque isso tem me edificado e me ajudado muito a ter um direcionamento. Mas eu vou mostrar porque eu quero que vocês também façam e comecem a sentir essa bênção. Eu vou só tampar minha listinha aqui de qualidades do meu futuro esposo. Ó, isso é um painel profético, gente. Ó, vocês podem ver que o meu tem coisas escritas e tem imagens. Estão vendo aqui? Então, o que é um painel profético? Vai ter lá todos os meus sonhos, os meus desejos, um direcionamento para minha vida, e você tem que firmar um período, tipo, esse meu painel aqui eu fiz para 4 anos, tá? Isso aqui vai acontecer em 4 anos, vai porque eu já entreguei pro trono de Deus, e eu sei que vai. Então, eu faço um painel para um período de 4 anos, de 4 a 5 anos, com todos os meus desejos e todos os meus anseios para este período, mas tem um detalhe. Eu não vou sair colocando aleatoriamente tudo que eu senti no meu coração, sabe por quê? Porque a carne quer uma coisa, mas nem sempre ela vai estar alinhada com os planos de Deus. Então a gente vai fazer um painel, por isso que ele é profético. Porque a gente vai fazer tudo isso que foi colocado aqui alinhado com o propósito que Deus tem para nossa vida. A primeira vez que eu conheci isso aqui, gente, era um painel de vida. O nome não era profético, era um painel de vida. Há 10 anos atrás, e eu fiz o meu primeiro painel de vida. Ainda não era convertida, não era uma menina de oração.
E eu fui colocando várias coisas nesse painel. Gente, eu quero dizer para vocês que tudo que você pedir para Deus e você ficar declarando, sabe o que vai acontecer? Ele vai te atender. Ele vai te atender, porque ele é um pai bom, ele é um pai misericordioso. Que pai que não vai atender o seu filho, mesmo quando ele não tem a grana e quer tomar um sorvete? Ele vai dar um jeito e vai dar um sorvete pro seu filho. Mas isso não quer dizer que o sorvete vai fazer bem pro filho. Pode ser que o sorvete dê uma gripe, passa mal para aquela criança. Então tem que tomar cuidado com o seu painel. Então tudo que eu coloquei no meu painel, eu coloquei várias coisas. Gente, eu vou contar 2 histórias para vocês. Eu lembro a primeira vez que eu fiz esse painel, eu coloquei um carro. Eu pedi para Deus que eu queria um carro. E era um carro dos meus sonhos lá. E eu falei, nunca vou ter um carro desse. É um carro meio carinho, assim, pra época que eu trabalhava, ganhava pouco, né? Muito pouco. Eu falei, eu não vou conseguir ter um carro desse. Então, eu coloquei no meu painel. Eu entrei no site da concessionária, peguei a fotinha do carro e coloquei no meu painel. Peguei uma foto aleatória, gente, que eu achei lá, pus no meu painel. Junto com essa foto, era tipo um bannerzinho. Tinha do lado um número, que era modelo 2008. Modelo 2008 do carro na época. Eu coloquei, esse número veio junto e ele era preto. Coloquei esse carro e eu também coloquei 2 viagens internacionais. Eu não tinha nem perspectiva de ir para esses locais que eu queria conhecer. Um era o Egito e o outro era Paris, tá? Então eu vou contar essas coisas que tinha lá. E também eu coloquei uma listinha de jeito que eu queria o meu próximo namorado. Eu coloquei tudo que eu queria no meu namorado, gente. Tudo eu coloquei nessa listinha. Eu tenho certeza que alguém que já fez isso. Pus esse painel. Vamos lá, conclusão. Passou mais ou menos uns 2 anos, eu tinha um terreno aí, que assim, valia quase nada. Esse terreno foi trocado numa negociação por um carro. E olha só, exatamente pelo carro que eu tinha colocado no meu painel, vocês acreditam? E eu nunca tinha perspectiva de comprar aquele carro. Só que eu fui perceber que era aquele carro depois de um tempo que eu peguei o meu painel. Falei, nossa, eu parei de declarar no meu painel. Fui pegar o painel, levei um susto. Eu vi o carro lá, falei, meu Deus, é o meu carro. O meu carro que veio num negócio. E pra minha surpresa, lembra que eu falei que tinha um 2008 lá na imagem? Quando eu peguei o documento do carro, era modelo 2008 e era da mesminha cor do painel, gente. Da mesma cor. E foi um carro que caiu assim, de supetão no negócio. Eu ainda fiquei pagando ele um bom tempo. Mas enfim, tava lá. Deus concedeu o que tava no meu painel e o que eu tava pedindo. Depois, saiu uma grande possibilidade do Ministério da Educação, um projeto para pegar um recurso para fazer uma capacitação lá na França, na minha área de gastronomia e hotelaria. E entraram 4 instituições parceiras e nós fomos convidados a entrar nesse projeto. E eu escrevi a parte da nossa instituição. E nós ganhamos esse dinheiro e foi eu e mais vários professores para lá estudar, né, a parte de hotelaria e gastronomia. E aí quando eu peguei também esse painel, eu falei, meu Deus, olha a França que isso também foi realizado. Né? Então eu fiquei impressionada. Agora só falta o Egito eu ir, né? E passou o quê? 2 anos atrás eu fui pro Egito com a minha mãe. Olha só. E aí, beleza, tudo isso, gente, foram sonhos bacanas que Deus me conciliou. Mas e a parte do homem da minha vida que eu queria? Tinha tudo na listinha, gente, mas ele não tinha uma coisa que eu não tinha colocado na lista. Que ele tivesse a mesma fé que eu. Que ele tivesse Deus em primeiro lugar. Só que o que acontece? Eu ainda não era tão fervorosa em oração, eu não tinha entendido, eu não tinha os meus olhos espirituais abertos nessa época. E Deus me deu exatamente a pessoa com tudo aquilo que eu pus na listinha, gente. Tudo tinha. Só que não tinha a fé. Quando Deus abriu os meus olhos espirituais, eu me vi numa situação que Deus falou pra mim que não era o que Ele tinha pra mim naquele relacionamento. Ou seja, Deus atendeu a sua filha do jeitinho que eu pedi, mas não estava conciliado com os planos que ele tinha para minha vida, gente, relacionado a isso que eu tô contando para vocês. Então, enfim, esse relacionamento não deu certo. Sobrenaturalmente, Deus me confirmou isso de várias formas, que eu tinha que ter alguém que estivesse alinhado espiritualmente com tudo que Deus tinha para minha vida. E aí eu refiz esse segundo painel que vocês estão vendo aqui.
né? Neste painel agora ele tem uma nova listinha que eu não vou mostrar pra vocês, né? Vai ter alguém aí que é um pretendente e vai querer se disfarçar com tudo isso que eu coloquei aqui, né? E aí o que tá agora em primeiro lugar na minha listinha? Que ame a Deus sobre todas as coisas, que comungue da mesma fé que eu, para que todo o propósito que Deus tem pra minha vida não se perca. Tá aqui na minha listinha, tá? Não me engana mais, agora tá aqui. Beleza, então como é que eu faço então, Vênus, com esse painel profético? Então lembrando, o primeiro... As minha irmã fica rindo aí, ela fica me zoando no meio da live. Mas ela sabe o quanto que eu sofri pra desfazer uma coisa que eu tava pedindo pra Deus, hein? Eu sofri, gente, ainda tem essa, Deus vai te dar e depois se você entender que não era, vai ser difícil. Gente, como é que eu faço esse painel aqui? Agora vamos pra prática, né? Não vou lá, eu quero ir pro Marrocos, vou pro Marrocos, igual o meu primeiro painel, Paris, lá, né, e vou colocando, tudo lindo, que bom, Deus atendeu, glória a Deus, não achei ruim, mas você tem que estar conciliado, hoje eu entendo isso claramente. Quando eu entendi isso, eu refiz o meu painel e ele se tornou literalmente profético. Você vai orar, vai ter um momento sozinho aí, com você mesmo, vai demorar uns 2 dias para você chegar nesse nível aqui, não vai ser de um dia pro outro, tá? Você vai orar, você vai anotar numa listinha tudo que tá no seu coração que queima. Eu quero um carro, eu quero uma casa, eu quero ir para tal lugar, eu quero ir para as nações evangelizar, eu quero trabalhar no ministério na minha igreja, eu quero trabalhar com enfermaria. Tudo que queima no seu coração você vai pôr nessa listinha. Eu quero um futuro marido, assim, que toque assim. Não, eu sou exigente, tá, gente? Então, o dia que eu aparecer com alguém, vocês vão saber que é exatamente o que tá aqui, ó. Porque vai ter que vir, porque eu sei que Deus vai me dar do jeitinho que tá aqui. Então, assim, você vai fazer essa lista. Vai fazer essa lista. Depois você vai orar, gente, nessa lista, em item por item. E vai sentir no seu coração se aquilo está alinhado com o que Deus tem pra sua vida. Você vai entregar assim: Pai, eu te entrego a minha lista, o meu painel de vida, no período de 4 anos. Me confirme, Senhor, se isso aqui está alinhado com o meu propósito de criação. E você vai conversando com Deus item por item. E você fica uns 2 dias orando. Gente, é impressionante. Vocês vão sentir paz no coração de vocês em cada um dos itens. E o que você não sentir paz, você vai fazer o quê? Risca. Riscou, depois que tem a listinha consolidada, conseguiu sentir o coração em paz com tudo que tá lá, e você monta o seu painel com fotos, escrito, recorta, print, tem gente que faz ele digital. O importante é ter ele em mãos, porque você vai pôr ele pregado na parede e vai ficar olhando para ele, né? Fez o painel, consagra, entrega no trono de Deus e fala: Senhor, eu te entrego aqui o meu painel de vida e eu sei que se tiver tudo aqui alinhadinho com a sua vontade, vai se cumprir. E aí eu fico olhando pro meu painel, gente. Todo dia eu olho pro meu painel. Tem coisas aqui que já estão acontecendo. Eu tô impressionada. Esse painel eu fiz não tem muito tempo, sabe? Eu tinha colocado há 1 ano atrás um recadinho aqui, ó. Vou mostrar pra vocês. Ó, eu sou uma grande profetisa do Senhor. Quando eu descobri a história dos dons, eu não tava nem fluindo ainda. Eu declarei isso. Eu declaro isso todo dia na minha vida. E isso começou a acontecer muito forte. Deus começou a me dar visões, sonhos proféticos. Tá? Então isso é declaração. Lança a palavra, declara que ela vai voltar e não vai ser vazia. E se ela estiver conciliada com o que Deus tem para sua vida, ela vai voltar cheia de poder. Cheia de poder. E vai fluir coisas sobrenaturais que vocês não têm nem ideia. Então entrega para Deus o seu painel e declara. Sempre que você lembrar do seu painel, você vai declarar. Olha aqui, mais um, ó. Eu tenho um porta-retrato aqui com uma declaração poderosíssima. Vocês não vão conseguir ler, né? Tá escrito assim: olha, eu tô entregando tudo aqui pra vocês, tá? Pretendentes, deixem aí inbox. Eu terei uma linda família que servirá ao Senhor, tá? Então eu faço essa declaração todo dia. Por quê? Porque eu quero uma pessoa que comungue agora da mesma fé que eu. Tá aqui a minha declaração, gente. Tá no porta-retrato, e não é em um só não, tá em 3, pela minha casa toda, tá? Eu oro nisso todo dia. Então a palavra tem poder. Bem, e para nós fecharmos, falei demais, né? Não era para ter falado tudo isso. Eu vou chamar agora o Rony, que vai fazer um momento conosco de adoração. Peraí, tem uma pergunta aqui, tô até com medo. Nossa, não vou nem responder, viu? Que desaforo essa pergunta aqui. Peraí, manda no meu privado quem fez essa pergunta aí. Já tá parecendo pretendente, gente, ó.
Seja bem-vindo, Rony. Oi, a paz, tudo bem? Rapaz, Rony, foi difícil, viu? Eu tô achando Foi. que Deus vai falar através de você, não é de mim não, meu filho. Porque, ó, eu convidei você para essa live e o trem focou aqui. Eita. Amém, Rony. Rony, deixa eu apresentar o Rony primeiro. Agradecer ao Rony por ter aceito o meu convite. Gente, o Rony, eu conheci ele num retiro que eu fiz em janeiro. Ele fazia parte do louvor junto com o pastor Robert, que é do movimento Cultura do Reino, é um pastor muito ungidão, né, como a gente fala. E nesse retiro, o Rony estava lá na parte de louvor e literalmente quando ele soltava a voz, o povo saía rolando. O poder de Deus tremendo naquele local e ele super ungido no coração do Pai. E aí, quando me veio essa palavra, eu falei, Senhor, eu poderia chamar alguém para fazer uma adoração dessa palavra, né? E o Rony foi uma das pessoas que me veio muito forte no coração. Então, muito obrigada por ter aceito o convite, Rony. Seja bem-vindo, né? Lá de Eu que, São Paulo. E eu vou eu passar que, para agra... você agora. Este momento é todo seu. eu que agradeço pelo convite. É uma honra. É uma honra estar participando da live com vocês. E que tremenda a palavra, viu? Amém. Tremendo. Achei Ele tentou interessante. parar, né? Mas ele não conseguiu. Verdade. Aleluia. Olá, gente. Boa noite. Senhor Jesus, obrigado, Deus, por tudo que o Senhor tem feito, Pai. Senhor, nós te agradecemos, Senhor, pela tua paz, pela tua alegria, Jesus. Tu és precioso. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus. Tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo, mas apesar desta glória que tens, e tu te portas comigo também. E neste amor tão grande, eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo, mas apesar desta glória que tens, e tu te portas comigo também. E neste amor tão grande, eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo, tu és tremendo. Tu és tremendo, tu és tremendo, mas apesar desta glória que tens, e tu te importas comigo também. E neste amor tão grande, eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo, tu és tremendo. Glória a Deus. Glória a Deus, Jesus.
glórias e louvores a Ti. Pai, em nome de Jesus, Senhor, declaro, Senhor, paz no coração das pessoas que estão assistindo, Jesus, neste momento, Jesus. Pai, que o Senhor venha realizar, Senhor, coisas sobrenaturais. Amém, Senhor Jesus. Parou aí? Parou aí, gente? Parou aqui. Sentado. Amém, Senhor. No trono. Essa é a confirmação de Deus, essa música. E acordei. Senhor, obrigado. Seja o louvor ao estar sentado no trono e ao Cordeiro. Seja o louvor e seja a honra, seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus. Minha alma anseia por ti, poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus. Minha alma anseia por ti, ao estar sentado no trono e ao Cordeiro. Seja o louvor e seja a honra, e seja a glória, seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus. Minha alma anseia por ti, 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 minha alma anseia por ti. Senhor, nós te desejamos nesta noite.
Sim, Pai, obrigada. Tu és real em nós, Jesus. Sim, Jesus, sim, Jesus. Te exaltamos. Exaltamos, Pai, maravilhoso é Jesus. Te exaltamos, Jesus. Exaltamos, Pai, obrigada, Jesus. Tu és tudo que eu preciso. Senhor, Tu és tudo que nós precisamos, Jesus. Senhor, obrigada. Tudo que precisamos, Jesus. Tu és tudo que precisamos. Obrigada. Glória a Deus. Glória a Deus, Pai. Obrigada, Senhor, Aleluia. pela vida, Pai, de cada uma das pessoas que estão aqui, Senhor. Obrigada, Jesus, pela disponibilidade do Rony servir ao Reino, Pai. Por estar aqui abençoando tantas vidas, Senhor. Que Ele continue sendo porta-voz, Pai, das palavras que o Senhor tem para ele, Pai. Da grande promessa que o Senhor tem para a vida dele, Jesus. Que as pessoas possam ter se sentido abençoadas, que elas possam trocar as palavras delas a partir de agora por palavras que saiam do trono de Deus, Pai. Do trono de Deus. Obrigada, Jesus, por essa vida, Pai do Rony. Que Ele continue levando o seu amor, abençoando cada vez mais pessoas, em nome de Jesus. Aleluia. Olha, eu tenho palavras para você, meu querido. E depois Amém. eu quero contar a confirmação dessa live, gente. Eu tô tremendo aqui. Rony, eu vi uma bacia de bronze cheia de água, assim, sendo derramada, assim, nas pessoas. E Deus me falava que exatamente quando você toca, quando você faz o seu louvor, essa bacia de bronze está cheia de água viva, que é como se você despejasse essa água direto do trono dele nas Amém. pessoas. Deus te deu esse dom. Eu também vi você com violão, meu querido. Eu não sei se você já recebeu uma palavra profética como essa, mas eu vi você com um violão evangelizando num país que tinha vários morros. Eram morros, não eram muito, pareciam uns morros assim, sabe, dispersos. E Deus me deu a palavra Filipinas. Eu não sei se você já recebeu isso. Guarda isso aí. Guardar sim. Me veio esse país. E eu também vi uma cor azul. Tá? E Deus me falava, azul é o quê? A revelação divina, a espiritualidade que Deus está derramando cada vez mais na sua vida. Para que quando você toque, quando você evangelize com o seu louvor, você derrame cada vez mais o sobrenatural dele, assim como também nessa bacia de bronze que eu vi, meu querido. Amém. Então, em nome de Jesus, que Receba. todas as promessas que ele tem se cumpram na sua vida. E eu quero contar para vocês, quando Deus me deu a palavra dessa live, foi inacreditável, né? Eu jejuo e oro, Rony, por cada live. Deus me dá no meio do jejum e da oração as palavras, e se é para convidar alguém, né? Sempre é uma surpresa para mim. E aí ele me deu a palavra, né? Falar sobre palavras lançadas. E aí eu fiz todo o meu roteirozinho da minha live. E aí eu fiz aquele encartezinho que eu coloquei aí para vocês de versículos bíblicos que vocês podem declarar, né? Que tem na Bíblia. E inacreditavelmente, durante a semana, Deus foi me confirmando essa palavra. Uma amiga minha, ela tá até aqui na live, a Isabela. A Isabela veio com uma mensagem assim: Verusca, você podia falar na sua live sobre o poder das palavras. Eu falei, meu Deus, eu não acredito, Isabela. É a minha palavra de quarta-feira. E aí, de repente, ela me manda um panfletozinho com vários desses versículos que eu tinha acabado de fazer e coloquei aí pra você. Olha aqui, declarações da Bíblia. Eu falei, eu não acredito, Isabela, eu acabei de fazer isso pra minha live de quarta-feira. Meu Deus. E aí, você quer mais uma? Te convidei e hoje de manhã eu tô aqui. Poderoso Deus. Falei, nossa, o Rony podia cantar essa música. Nossa. Que tremendo. Eu não te falei, eu falei assim, não posso influenciar no que vai sair do coração do pai pra ele. O pai vai dar uma música pra ele. Pai, se for da sua vontade, ele vai cantar essa música. Quando você começou a cantar, eu não acreditei. Eu me debulhei em lágrimas aqui. Deus é tão lindo, gente. Há quem não acredite nesse sobrenatural, gente. Ele é tão amoroso, ele é tão lindo, que olha, eu passei um nervoso aqui tão grande pra entrar nessa live. E ele falou assim, não, agora o Rony vai cantar a música que ela queria. Nossa, que incrível. Então, meu querido, tudo isso era para acontecer. Eu chamo de conexões divinas, né? As pessoas que eu chamo para live. Que Deus, ele une as pessoas com propósito. Então, eu quero abençoar a sua vida cada vez mais.
que você cresça cada vez mais com esse dom, né? Que se cumpra, que dê certo Filipinas. Tem um lado da evangelização que lá tem perseguição também, tá, Rony? Meu Deus. Só que tem o lado turístico que Deus me trouxe aqui na memória, é um lugar lindo. Então que se cumpra. Eu creio. E vai ficar gravado aqui, ó. Eu tenho certeza que você vai voltar um dia e vai falar, você não sabe pra onde eu tô indo. Aí eu vou rever a minha live aqui, eu vou voltar na live. Meu Deus. Só ver essa live. Tá, não, vai ficar gravada. Fica tudo gravado. Ó, o meu painel profético aqui, ó, mais um registro aqui pra Deus, ó. Tô entregando na live. Meu Deus. Deus abençoe sua vida, Rony. Você quer falar mais alguma coisa? Não, eu só queria agradecer pelo convite, né? Foi incrível participar mesmo. Eu não esperava, né, de ser convidado, né? Mas falei, meu Deus, que bênção. E é uma honra, né? É uma honra estar participando. Vou mandar uma mensagem no Instagram pra ele, não vai nem lembrar de mim, tem tanto tempo. Não, eu lembro, na escola, né? Eu lembro sim, não esqueço não. Foi da escola, vocês foram bênçãos na minha vida. Eu tenho divulgado a escola para todo mundo. Foi bênção mesmo. Deus abençoe vocês grandemente e que Ele te use, né? Que flua através da sua vida cada vez mais através desse dom maravilhoso que Ele te deu, viu? Você entra realmente no nosso coração e faz a gente sentir a presença do Pai muito forte, muito forte. Amém. Eu só quero que vocês orem por mim, para Deus abençoar a caminhada. Mas eu tô muito feliz de participar mesmo, de verdade. Amém. Não esperava. Amém. Não esperava de vamos ser orar convidado. mais uma vez, gente. Estende a sua mão aí para a telinha, gente. Vamos abençoar mais uma vez o Rony. Obrigada, Pai. Obrigada, Jesus, pela presença desse seu filho amado, Senhor. Esse seu filho que se mostra disponível, Pai, para levar a sua palavra, para levar a sua unção, Pai. Que ele possa crescer cada vez mais, Senhor, neste caminho que o Senhor tem mostrado para a vida dele, Senhor. Que ele possa sentir no coração dele, Pai, a certeza dos planos que o Senhor tem para a vida dele, Pai. Em nome de Jesus, eu não sei o que está queimando no coração dele agora, mas eu declaro sobre a sua vida. Declaro sobre a sua vida que tudo que o Pai tem para a sua vida vai se cumprir no tempo de Deus. Então acalma o seu coração. Acalma o seu coração e receba. Receba da paz que excede todo o entendimento, da alegria do trono de nosso Senhor Jesus Cristo, porque Ele vai te levar a lugares que você nem imagina. Eu creio. Nem imagina, não é só Filipinas, tem a Malásia também do lado, tem o Vietnã. Gente do céu, tô boa de geografia. Obrigada, Pai. Tá tudo ali em volta, meu querido. Deus vai te levar como um grande evangelista e porta-voz dele. Em nome de Jesus, com essa sua voz estrondosa. Você vai converter pessoas, você vai levar o amor dele. Em nome de Jesus. Obrigada, Pai, pela vida dele, Pai. Nós abençoamos. Em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Uau, caramba, meu Deus. Malásia e Vietnã. Salve essa live, pelo amor de Deus. Eu vou até pesquisar aqui, se eu não estou enganada, mas me vê essas duas palavras. E quando Deus me dá um país e outros dois, geralmente é próximo. É vizinho. Amém, Rony. Deus abençoe sua vida, viu? Obrigada, amém. Depois... Deus te abençoe também muito. Pode mais vezes, vou te chamar mais, né? Pode chamar. Obrigado, amém. Viu? Fique com Deus. Deus gente, abençoe. agora eu vou... Oi? Deus abençoe. Amém. Deus te abençoe também. Amém. Valeu. Gente, eu vou deixar os versículos da live aqui, tá? Para vocês. E aí vocês ficam aí. Agora eu tenho que... Deixa eu ver como é que eu tiro aqui. Pode... Eu não sei como é que te tira aí, Rony. Não tá aparecendo pra mim. Eu vou deixar agora os versículos só rodando aqui. Gente, fiquem com Deus. Demorou, mas saiu, né? Porque Deus é maravilhoso. Deus não vai deixar a gente sem a nossa palavra do dia. Deus abençoe vocês.